Graça e a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Boa tarde. Para a glória de Deus Pai, no Filho, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus majestoso. Glória a Deus. Quem entende, tá ligado, entende que eu falei sem eu falar em nome de Jesus. Olha só, quando a gente recebe a palavra de Deus, o que acontece com a gente? A gente consegue entender, porque o Espírito Santo de Deus vai enchendo, né, o nosso coração. Graças a paz. Boa tarde, a resposta de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus tomou o livro e leu em Isaías 61. O Espírito de Deus estava sobre ele para anunciar aos pequenos, aos que ouvem, aos ensináveis, aos que decide o Senhor. E é uma palavra gloriosa, é uma palavra majestosa. Se nós ficarmos chorando aquilo que perdemos, não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer entregar neste tempo. Enquanto a gente consegue entender o que Deus quer entregar nesse tempo, nós não queremos mais perder tempo naquilo que não dá mais para perder tempo. A oração hoje é que a graça do Senhor te alcance. Que quando eu encerrar tudo que o Senhor colocou em meu coração e que eu possa viver os últimos dias da minha vida em alegria e em gozo, em estar servindo e sendo servida, porque coisa mais boa que tem é servir e ser servida. É entregar de Deus e receber de Deus no coração dos humildes que Deus vai ensinar. Hoje a resposta de Deus eu quero falar sobre o Espírito de Deus que está sobre mim para anunciar a bondade de Deus, a grandeza de um Deus que nos refaz, que faz a gente viver coisas maravilhosas que a gente nunca viveu, a presença de Deus. Porque quando tem muita gente, você não desfruta quando o Espírito Santo de Deus está falando, né? Não é verdade? Mas quando tá só a gente e quem Deus tomou o coração para poder falar da grandeza desse Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a gente aproveita tanto. E é um tempo tão bom, tão glorioso esse tempo, tão maravilhoso, tão cheio de graça. Quero falar que Jesus cura e Ele liberta. Busque a Ele, busque ajuda, busque o Senhor, depois busque tudo que você precisa, o auxílio de pessoas que você precisa que está à sua volta para cumprir o propósito de Deus. Hoje eu quero orar pelas pessoas que estão à minha volta, que foram escolhidas pelo dedo de Deus em meu coração, para estar sendo cada vez mais transformada pelo lavar regenerado da palavra, aguardando Jesus vir sobre cada uma delas, mas em atos e ações já declarando Jesus Cristo. Então eu quero agradecer por onde eu passar, por onde eu passei, pela recepção de Jesus no coração, seja quem for, que Deus vai tomar o coração para abençoar, para mim ser abençoada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero te entregar a alegria de servir ao Senhor. Quero te entregar a alegria na Shekinah de Deus, que é a nossa natureza transformada pelo nome e pelo sangue de Jesus. Nós voltamos para o princípio, né? Estando com Deus, né? Em nome de Jesus, é verdade? Quero deixar aqui para você em Isaías 61 e pedir ao Senhor que você ouça com atenção. A palavra de Deus é Espírito. Jesus falou, está lá em João 6. A palavra de Deus, o verbo se fez carne, o Cristo vivo se fez carne por nós. Deus nos amou tanto que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor Jesus te alcance por essa palavra em Isaías 61. Que a graça do Senhor, nosso pastor, que pastoreia nossa alma, vista nossa alma através da palavra de Deus, entre as premissas que são os irmãos, que Deus chama, que Deus fala a palavra, que busca incessantemente traduzir o que Deus está falando para nós, tá? Uma aqui, salva, remida, e nunca pensei que o Senhor ia falar tanto ao meu coração, como sempre falou, mas de uma forma também que está me enchendo. Porque quando você recebe a salvação, que é Jesus, a palavra que vai lavando você e vai te transformando, você vai deixando as rapinas e quer estar limpo para receber, esvaziar de si para receber o Salvador. Quando nós chegamos ao final de nós entendemos que precisamos de Salvador, e é pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ouvida a loucura da pregação, e depois, não só a loucura da pregação, mas nós estamos refletindo, mas cuidar do nosso coração que nós recebemos na igreja,
e continuamos manifestando para a glória de Deus Pai, no Filho Jesus Cristo. Escute, presta atenção. Eis que o Espírito de Yahvé, o Senhor soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que... O passarinho acabou de cair aqui na... Não, o passarinho tá aqui, acabou de cair aqui perto da pastora, tá ouvindo? Eu vou parar aqui a palavra, me perdoe por eu parar tão bruscamente, mas, meu Deus, ele tá aqui com os olhinhos olhando pra mim, tá entendendo, né? Então deixa aí. Vou voltar de novo, tá? Me perdoe. E para anunciar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Tá escutando? E dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de planto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para manifestar do esplendor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos. Pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-eis das riquezas das nações, e haveis de suceder-lhes na sua glória, e haveis de suceder-lhes na sua glória. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, brandarei de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa. Estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida entre as nações, a sua descendência no meio dos povos. Todo aquele que os verem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Yahvé. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, e como um noivo que se adorna com a coroa sacerdotal, qual a noiva que se enfeita com as mais ricas joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Yahvé fará nascer a justiça e o louvor de todas as nações. Eu falo em nome de Jesus. Isaías 61. Está escrito, já acontece. Aqueles que decidiram crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, aqueles que decidiram andar em integridade com Ele, passo a passo, no coração, as premissas entre os irmãos, as trombetas de Deus do Evangelho, os atalaias de Cristo, a boa nova da salvação. Você crê?
Em nome de Jesus, essa é a palavra para aqueles que creem e vão viver. No nome de Jesus. As paz, a resposta de Deus. Boa tarde.